aqui na cidade há mais de 17 anos com cursos de pós-graduação. Temos também agora a nossa nova fase de curso de graduação e dentro dos temas mais comuns que trabalhamos, né, são os cursos de graduação em gestão de pessoas, de gestão de RH, é um curso tecnológico de 2 anos, os cursos de pós-graduação na área de gestão estratégica de pessoas e mais 7 cursos na área de psicologia clínica. Nessa tarde de hoje, vamos receber aqui um convidado muito especial, que vai estar com a gente nesse debate nessa fala sobre gestão e competências ágeis na prática. E é um tema muito relevante e importante, porque atualmente, apesar de ser um tema que está muito na moda, que se fala muito sobre ele, esse é um tema que acho que cabe ainda, né, dentro do debate mais aprofundado, um espaço para discutir as aplicações dentro da gestão de projetos, gestão de pessoas e projetos de tecnologia. Nesse webinar, nós vamos contar com a participação do professor Pedro Martins, e o professor Pedro, ele é CEO em 3 multinacionais, consultor em mais de 100 empresas, professor em 12 universidades, conselheiro internacional ao longo desses 40 anos em 26 países, e referência internacional em transformação agile e exponencial de organizações, modelos de gestão, maximização da produtividade e performance, gestão de pessoas com alto impacto econômico e educação executiva. O professor Pedro também é graduado em Psicologia Social e Organizacional, também pelo Instituto Superior de Psicologia Aplicada em Lisboa. CEO e fundador das empresas do PM Hub, além de Dean da Euro-American Business School, né? Entre outras muitas qualificações que a gente apresentou no nosso site do professor Pedro, que vai ter esse momento com a gente nesse primeiro webinar, e também vai estar com a gente aqui em alguns cursos que nós vamos oferecer, né, durante esses meses de novembro e dezembro. Além desse webinar de hoje, que nós vamos discutir gestão e competências ágeis na prática, nós também vamos ter um webinar no dia 3 de novembro, e aí está próximo já da gente, para falar de produtividade e performance exponencial, e também um outro encontro, mais um webinar desse tipo, no dia 12 de novembro, para falar sobre gestão estratégica na era das incertezas. São temas extremamente relevantes, que também são um preâmbulo dessas discussões que nós vamos trazer dentro dos cursos que vão ser realizados agora, no dia 20 e 21 de novembro, sobre desenho organizacional ágil, 26, 27 e 28 de novembro, é um curso sobre produtividade e performance exponencial, no dia 4 de dezembro, gestão estratégica na era das incertezas, e, para fechar o nosso calendário desse ano, nos dias 11 e 12 de dezembro, competências ágeis nexialistas na prática no laboratório Scrum. Todas as informações estão nas nossas redes sociais, no nosso site, e eu convido a vocês que ainda não seguem a gente, que entrem em nossas redes sociais, sigam nosso canal do YouTube também, onde temos muitos vídeos e outros eventos que já foram realizados, que com certeza podem ser muito relevantes para a carreira de todo mundo, e basta você se inscrever, clicar no sininho, para que você receba as notificações das nossas redes sociais, dos nossos canais, com muitas informações e atualizações. Então, em primeiro lugar, quero agradecer muito a presença do professor Pedro, muito obrigado por estar com a gente nessa tarde, é um prazer enorme. Fui, obviamente, injusto com o seu currículo, que é muito extenso, e a gente sabe que é uma oportunidade sem tamanho, é uma oportunidade sem igual também, para que a gente possa ter informações profundas e recentes que vão, com certeza, modificar a forma como as pessoas pensam em gestão. Obrigado pela participação, obrigado por estar com a gente hoje aqui, professor. Eu aqui agradeço, professor Henrique, é uma honra, um prazer estar aqui hoje com a FAPSI, o início de uma parceria que eu espero que seja bastante frutuosa e interessante para todos. E agradeço a todas as pessoas que estão assistindo, participando. Permitam fazer uma saudação especial aqui ao Ricardo Brunhara, o maior torcedor da Portuguesa que eu conheço. Já viram que pelo meu sotaque eu sou português e não há assim tantos torcedores da Portuguesa para saudar. Bom, então eu vou fazer aqui uma apresentação de slides. Vocês podem fazer os vossos comentários através do chat, não é?
Deixa eu ver. Isso mesmo. O pessoal quiser participar, pode mandar as perguntas para a gente no chat que eu vou encaminhar para o professor. Estão vendo os meus slides ou não? Agora sim, professor. Está entrando para a gente aqui, tá iniciando a apresentação. Se eu ao passar os slides não conseguirem ver, por favor me digam, porque eu não estou a ver a tela que vocês estão vendo. Bom, o tema de hoje é um tema inesgotável, não é? O Agile virou um palavrão da moda. Todos os dias, eu acho que os políticos e os gestores dizem no mínimo 10 vezes ao dia, falam esta palavra, não é? Então, vamos ver qual é a diferença entre aquilo que é o conceito popular, digamos assim, do conceito mais técnico. Permitam fazer aqui uma apresentação pessoal. O professor Henrique já falou daquilo que eu julgo que é o mais importante. Eu, para além das atividades que ele falou, fui presidente da Mercer e da E-Group, que são as duas maiores consultorias de RH do mundo, e aqui no Brasil fui presidente da Ordem dos Consultores, diretor da ABRH, e em Portugal presidente do IPCG, que é o equivalente à Ordem dos Consultores que tem aqui no Brasil. Enfim, curador da Global Academy of Finance and Management em Colorado Springs, nos Estados Unidos, do International Management Consultant Board em Nova York e entre outros. As empresas que eu presido, a PM Hub, é um grupo de 4 consultorias e uma business school. O nosso foco é exatamente no redesenho das organizações Agile e dos modelos de gestão Agile, na maximização da produtividade e da performance, RH de alto impacto e educação executiva. Temos 40 anos de atividade em 6. Bom, e quando não conseguimos falar do Agile sem falarmos simultaneamente na transformação digital. Não é? A transformação digital é uma mentalidade de uma cultura. Não é? E é essa mentalidade, essa cultura que eu gostava de partilhar hoje aqui com vocês. Deixa-me só, aqui eu estou a perder o contacto, espera aí. Bom, estamos a falar na maior revolução e na revolução mais rápida que a humanidade já teve. Se nós formos ver desde a origem da humanidade há mais de 50 mil anos, desde a invenção do fogo, da roda, da máquina a vapor, etc., nunca houve uma invenção que transformasse tanto a vida das pessoas e das organizações quanto a transformação digital. E a mentalidade agile é condição essencial para aquilo que nós hoje falamos da transformação digital. Temos que fazer uma diferença entre o que são a digitalização de processos, que é pegar uns processos que eram feitos habitualmente, de forma tradicional, e informatizar, com novos processos que são desenhados de acordo com a mentalidade agile e os recursos que o digital nos trazem. Então, o Agile veio permitir que a simples digitalização de processos se transformasse numa transformação desses processos, uma transformação dos modelos de gestão, uma transformação da própria economia, portanto, a relação que existe entre com o cliente, etc., mudou radicalmente, e eu diria mesmo uma nova sociedade. Não é? Nós hoje elegemos governantes através das redes sociais,
constituímos famílias através das redes sociais e, de facto, a importância da tecnologia, da transformação digital, mudou radicalmente aquilo que é a nossa vida. E repito, aquilo que é o ponto de partida para a diferença entre o que é digitalização de processos e transformação digital é esta nova mentalidade que nós chamamos Agile. Quando se fala de transformação digital, muitas pessoas pensam que estamos falando essencialmente da divulgação da tecnologia, da massificação da tecnologia. Mas é muito mais do que isso. André Lório, que é um dos gurus da transformação digital, diz que a transformação digital são basicamente a transformação das pessoas, a opinião que o Frederico Trajano comunga. E estamos a falar basicamente de uma nova cultura. Temos que entender o que é que nós chamamos por Agile. Muitas pessoas usam a palavra Agile para significar rapidez, para significar uma coisa feita de uma forma, digamos assim, simplória. E Agile não tem absolutamente nada a ver com isso. O Manifesto Agile foi criado em 2001 pelos desenvolvedores de software, porque eles viviam o drama de muitas vezes serem confrontados no final do desenvolvimento de um software com opiniões totalmente diferentes dos clientes. Eles tinham que refazer todo o trabalho que tinham feito durante vários meses. Eles pensaram que aquilo não era uma boa metodologia de gestão de projeto. Uma metodologia boa obrigava a pequenas entregas ao longo do tempo, envolver o cliente em todas as fases da inovação, etc. Mas eles foram mais longe. Eles, com o Manifesto Agile, criaram uma nova cultura baseada na alta performance, na alta qualificação, no empoderamento, na simplicidade e na flexibilidade, em que as pessoas e a cadeia de valor do negócio são mais importantes que as ferramentas e os processos, em que se procurava fomentar ambientes com bastante diversidade, interativos, colaborativos, privilegiar a flexibilidade e simplicidade, e aqui não vamos confundir simplicidade com ser simplório. Simplicidade é mais difícil de atingir do que a complexidade. Eu gosto sempre de citar o Churchill, o estadista inglês, que durante a Segunda Guerra Mundial, que quando escrevia uma carta mais longa, terminava sempre dizendo: e peço desculpa de não ter tido tempo para escrever uma carta mais curta. Então, ser simples é muito mais difícil do que ser sintético. E demora tempo a conseguir essa simplicidade. Então, agile ou agilidade não está diretamente relacionado com encurtar o tempo das tarefas, mas a ir ao essencial dessas tarefas, dessas estruturas organizacionais, desses processos que nós procuramos inovar. Outro aspecto muito importante da cultura agile são pequenos ciclos de entrega mais frequentes e mais rápidos. Até falamos muitas vezes que é preciso errar rápido para corrigir rápido. Com estes pequenos ciclos de entrega, nós temos de facto a possibilidade de corrigir o desempenho e de corrigir alguns erros de processo, digamos ainda numa fase embrionária, sem penalizar muito o tempo, o investimento que nós estamos a dar nesse mesmo projeto. Outro conceito é envolver os clientes em todas as etapas da inovação, tornar os erros numa aprendizagem colaborativa. Isso quer dizer que nós não vamos aprender só com os nossos erros, também podemos aprender com os erros dos outros. E, obviamente, estamos a falar do modelo que visa a inovação e soluções totalmente novas, soluções disruptivas.
E por que é que nós achamos que o RH deve ser o curador e o pioneiro da transformação digital? Reparem que eu não estou a dizer o responsável, estou a falar de ele é o curador, o cuidador, e ele é o pioneiro, aquele que vai dar exemplo aos outros. Se o Agile é uma nova cultura, uma nova organização do trabalho, um novo modelo de liderança, quem é que cuida da cultura, da organização do trabalho e das lideranças na organização? É o RH. Então o RH tem a obrigação de cuidar para que a organização tenha esta mentalidade, tenha esta cultura. E se nós dissermos que o Agile é aquilo que vai gerar a diferença entre digitalização de processos e transformação digital, e se o RH é o curador dessa mentalidade, então o RH deveria ser o pioneiro dentro das organizações da transformação digital. Sabemos que isso nunca acontece. De modo geral, é o próprio departamento de TI que assume o pioneirismo da transformação digital, depois vem a parte comercial, a parte financeira, etc. E geralmente o RH é o último a promover a transformação, a sua própria transformação digital. E isso, obviamente, inviabiliza o papel dele também como curador do Agile Mindset. Então o RH também tem que se posicionar, reposicionar em relação à transformação Agile e digital. Mas aquilo que talvez seja o conceito mais disruptivo para o próprio RH seja o conceito do produto mínimo viável, que é um dos conceitos das 3 grandes etapas do desenvolvimento da inovação através das metodologias Agile. O primeiro é a criação do protótipo. O protótipo serve para reflexão, para alguns testes, que gera o produto mínimo viável, que depois vai ao teste final do utilizador e que dá origem ao produto final. Este conceito de produto mínimo viável é contra a cultura do RH que nós temos tido ao longo das últimas décadas. Quem é do RH sabe que nós usamos com frequência um grau de exigência superior àquele que são as demandas. Inclusive nos próprios modelos de gestão de desempenho, do meu ponto de vista de forma errada, vai muitas vezes como avaliação máxima superar as demandas ou superar as expectativas. Isso é contrário à mentalidade Agile. A mentalidade Agile é fazer muito bem, com o melhor custo-benefício, aquilo que são as necessidades objetivas e não aquilo que são as demandas mais ou menos projetivas que as pessoas imaginam que o cliente não pediu, mas é aquilo que o cliente gostaria de ter. É muito frequente ouvirmos num congresso de RH as pessoas se queixarem que os outros gestores não entendem a grandeza, o benefício que um determinado programa de liderança veio trazer à organização, que um determinado programa de gestão de desempenho veio trazer, porque as pessoas pensam pequeno, as pessoas não são capazes de ver além do trivial, do imediato, etc. E a maior parte das vezes que existe esta inconsistência, digamos assim, entre as expectativas que as pessoas têm do trabalho do RH e aquilo que o RH procura entregar às pessoas, tem a ver exatamente por não respeitarem este princípio do produto mínimo viável, ou seja, querem sempre dar mais do que aquilo que os outros necessitam, mais do que aquilo que os outros pediram, e depois ficam frustrados porque os outros não reconhecem valor naquilo que entregaram a mais, naquilo que geraram a mais. O conceito Agile vem tornar as coisas muito mais simples, vem tornar as coisas muito mais objetivas. Temos de atender aquilo que nos pedem e nada a menos, mas também nada a mais do que isso. Eu dou um exemplo. Uma máquina de lavar roupas geralmente tem os 36 programas.
e nós usamos 3 programas em média. Eu acredito que qualquer um de nós trocava esses 33 programas que nunca usa por um desconto de R$ 500 na máquina de lavar. Não é? Então é mais ou menos isso que nós estamos falando quando estamos falando na utilização do produto mínimo viável no desenvolvimento de modelos de gestão. O custo-benefício dessas transformações é menor porque é mais focado nas necessidades e o reconhecimento dos utilizadores acaba por ser maior porque fazemos foco naquilo que nos foi demandado. Não é? Mas todo este mundo da transformação digital, que começou em 1949 com o primeiro computador digital, não é? Tem progredido muito. Grande salto qualitativo deu-se em 2013, exatamente com a indústria 4.0. Era uma indústria que visava a melhoria da produtividade, rentabilidade e competitividade das empresas através, essencialmente, da automação, mas também de outras tecnologias que foram introduzidas na época, como a Big Data, a nuvem, a Internet das Coisas, a inteligência artificial, realidade aumentada, etc., que fez com que as organizações, de facto, se tornassem muito mais produtivas e rentáveis. Mas, simultaneamente, também gerámos uma legião de pessoas excluídas deste mundo digital. Em primeiro lugar, porque a automação abriu mão de muita mão de obra. Em segundo lugar, porque essas pessoas que foram dispensadas pela automação não tinham competências suficientes para ingressar nesta nova economia digital. É aí que aparecem em 2017 os japoneses com o conceito da sociedade 5.0. Que conceito era esse? Era pegar na tecnologia da indústria 4.0 e colocá-la ao serviço das pessoas e não para substituir as pessoas. Então, com a sociedade 5.0 há também alguma tecnologia nova, como os 5G, etc., que vieram permitir telemedicina, carros autónomos, cidades inteligentes, por aí fora, mas basicamente centraram a aplicação da tecnologia na qualidade de vida, na inclusão e na sustentabilidade. E estamos a falar de uma nova relação social, digamos assim, em que a tecnologia vem, de facto, não substituir as pessoas, mas tornar a vida das pessoas melhores. Estávamos nós nesta revolução vertiginosa e fomos surpreendidos pela pandemia do Covid-19. Então, em 20 dias, nós provavelmente mudamos mais do que nos últimos 20 anos. Todos aqueles projetos que estavam na gaveta da aceleração da transformação digital, do home office, da criação de negócios digitais, etc., tudo isso foi trazido para a agenda do presente com uma velocidade absurdamente elevada. Então, estamos, de facto, perante uma utilização da tecnologia como base do relacionamento da nossa sociedade. Hoje, o lar tornou-se num epicentro da economia, da educação e do lazer, graças à tecnologia. Se não existisse internet, se não existissem os recursos de comunicação digital que nós temos, muito provavelmente não estaríamos hoje fazendo este webinar, não teríamos as aulas que temos, não continuaríamos a trabalhar com elevado grau de produtividade como fazemos, e então tudo isso se deve à introdução dessa tecnologia. Isso criou também uma nova economia, que nós chamamos a economia de low touch, que é uma economia de baixo contacto, em que todas as pessoas estão à distância, não é? Os clientes estão à distância, os alunos estão à distância, a família está à distância,
E a base tecnológica dessa low-touch economy, para além das redes sociais, é a gig economy, ou seja, a economia dos aplicativos, não é? Fala-se inclusive que na região que eu estou, que é a região de Alphaville, que é a região metropolitana oeste, hoje se fala na e-economy, que é a economia dos entregadores, entregadores de medicamentos, entregadores de comida, entregadores de tudo. E isso tudo foi graças à transformação digital. E também recorda, a transformação digital só existe porque existe uma nova cultura, uma nova mentalidade, que é a mentalidade digital. Mas estamos a falar, como eu disse, da revolução mais rápida e mais radical que a humanidade já experimentou. Se nós pegarmos no primeiro computador digital, 1949, nós vamos ver que as operações, cada operação que ele fazia em 15 segundos, hoje, durante esses mesmos 15 segundos, qualquer computador digital faz 150 mil operações igual àquela. Então passámos de uma para 150 mil. Mas a diferença que temos do momento atual, que é a era digital, para o próximo passo, que provavelmente estará muito próximo, cerca dos próximos 10 anos, que é o da supremacia quântica, nós estamos a falar de uma velocidade muitíssimo maior. O computador quântico mais rudimentar que existe neste momento, demora a processar em 100 segundos aquilo que o computador digital mais avançado demoraria durante 10 mil anos. Então estamos a falar realmente de uma transformação que é difícil de imaginar da sua amplitude e naturalmente também pela mentalidade que ela vai criar, pela cultura que ela vai criar. As inovações tecnológicas não são só ao nível da velocidade dos processadores. Por exemplo, a internet passa a ser uma internet absolutamente confiável, inviolável à velocidade da luz. E talvez o mais surpreendente para as pessoas que se interessam pelo comportamento humano e pelos recursos humanos é ver que a pessoa provavelmente deixará de ser 100% biológica e será um misto entre tecnologia e biologia. Portanto, será uma pessoa ciborgue, não é? Que tem várias componentes que são de natureza tecnológica. Por exemplo, o transplante de memória já é possível desde 2018. Obviamente, ainda experimental, ainda em cobaias, em animais, mas muito em breve nós podemos mudar o chip se quisermos adquirir vários conhecimentos, várias informações. Então, talvez o RH do futuro não sejam mais os administradores, ou os psicólogos, ou os sociólogos, mas sejam os neuroengenheiros, aqueles que conhecem da neurologia e que conhecem da engenharia. O Elon Musk, o homem da Tesla, já tem uma empresa de criação de peças ciborgues. Ele ainda este ano lançou uma mão que é 10 vezes mais rápida do que a mão humana e obedece a comandos do cérebro. E vocês podem pensar, mas que coisa horrível, agora vamos ser metade máquina, metade pessoa. Mas hoje também já usamos bastantes peças tecnológicas e ciborgues. Quem tem um marca-passo, quem tem uma prótese, uma perna, um braço, etc., são peças ciborgues que, obviamente, existem para nos ajudar e não para nos controlar. Então, se nós formos fazer a evolução da tecnologia versus as pessoas, nós começamos pela indústria 4.0, em que a tecnologia, através da automação, veio substituir a pessoa, da sociedade 5.0, em que a tecnologia veio dar melhor qualidade de vida às pessoas, o novo normal, em que a tecnologia é a base da conexão da sociedade,
e provavelmente teremos aqui a supremacia quântica, que é a fusão entre a pessoa e a tecnologia. Talvez as duas únicas vertentes do humano que nunca sejam adquiridas pelas máquinas, se bem que as máquinas já hoje conseguem interpretar através das machine learning, não é? São as emoções e a empatia. Tudo o resto, nós provavelmente podemos ser substituídos por máquinas. Agora, a nossa cultura e a nossa mentalidade, essas são características absolutamente humanas. Quando nós estamos a falar de organizações agile, nós não estamos mais a falar em estruturas organizacionais hierárquicas, mas em estruturas orgânicas, estruturas de colmeia, em que a pirâmide do poder na organização se inverte, em que o C-level, o nível de dirigente, já não é mais o mandante, mas aquele que é o provedor dos recursos para que as estruturas organizacionais mais flat, que nós chamamos de squads, não é? Possam trabalhar com a maior autonomia possível. Falamos muito de organizações agile, mas nem todas as pessoas viram um organograma agile. Um organograma agile tem exatamente esta configuração. Nós começamos por identificar na linha de cima as grandes etapas da jornada do cliente ou da jornada da execução, que vai desde a atração do cliente até a retenção do cliente com a prestação de serviço, etc. Todas essas etapas. Então, nós pegamos nessas grandes etapas da jornada do cliente e vamos segmentar em etapas menores, que é a segunda linha. Para cada uma dessas etapas menores, nós vamos identificar quais são os delivery, quais são os entregáveis, os outputs de cada uma dessas etapas menores, e vamos à procura nos departamentos da estrutura hierárquica, que é esta linha de baixo, a última, quais são os profissionais que neste momento estão a contribuir para cada um desses entregáveis. E em vez de constituirmos esses departamentos verticais de marketing, de design, de engenharia, de gestão de cliente, etc., nós constituímos um grupo de trabalho informal, que nós chamamos squad, que é composto exatamente pelos profissionais que antes estavam alocados a esses departamentos, mas que tinham a mesma finalidade, que trabalhavam para os mesmos entregáveis. Então, a sequência desses squads, que corresponde exatamente à jornada do cliente, nós chamamos essa sequência uma tribo, é que vai impulsionar o resultado da empresa. Desta forma, conseguimos estruturas mais leves, em média 30% menos headcount do que nas estruturas hierárquicas, conseguimos mais rapidez na entrega dos serviços para o cliente e, o mais importante, conseguimos maior satisfação do cliente porque as entregas são mais curtas, mais frequentes e, consequentemente, se não estivermos a corresponder em algum ponto, podemos corrigir a tempo antes que o cliente fique decepcionado. Mas quando estamos a falar do Agile e das estruturas organizacionais Agile, às vezes as pessoas são anti-Agile, tornam-se xiitas em relação aos ritos do Scrum, às ferramentas, àquilo que são os aspectos hard, digamos assim, dessa cultura. Eu acho que o mais importante para nós identificarmos se uma estrutura organizacional é Agile é nós vermos se ela segue ou não os princípios da cultura. Por exemplo, se tem estruturas orgânicas e não hierárquicas, o que é? Isso se revela por ser uma organização muito mais enxuta. Se ela concilia algumas estruturas estáveis, de acordo com a prestação de serviço regular da organização, com outras estruturas que são pontuais, ocasionais, que são estruturas
orientadas para o desenvolvimento de projetos, que são projetos temporais, digamos assim. Se as suas equipes são multifuncionais e são empoderadas, se têm poucos níveis hierárquicos, se os ciclos de entrega de gestão não vão além das 2 semanas, e o mesmo também do ponto de vista estratégico, se não vai além de estratégias a 3 a 4 meses, não é? Se pratica uma cultura de transparência e se está suficientemente flexível, digamos assim, para poder redesenhar rapidamente e de forma disruptiva soluções para demandas que entretanto apareçam. Então é mais importante estas características do que ter aquele layout que eu mostrei há pouco. Quando estamos a falar do squad, estamos a falar basicamente de um grupo de 8 a 12 pessoas, multi-skill, que têm apenas 2 líderes, que são líderes ocasionais, que é o Product Owner, aquele que representa as dores do cliente, aquele que vai cobrar o squad por um determinado entregável, e o Scrum Master, que é aquele que garante que as ferramentas Agile e os ritos do Scrum são aplicados de acordo com digamos, a forma como eles foram definidos e estabelecidos. Mas é um grupo informal, é um grupo que ninguém tem um papel de liderança definitivo, até porque este Product Owner, Scrum Master, pode ser qualquer pessoa que entregue esse squad de uma forma rotativa. Esta questão da transformação agile digital vai alterar as prioridades da gestão. Antes, nos business plans, dava-se uma importância muito grande ao crescimento financeiro da organização, sem se refletir nem planejar muito como é que esse crescimento era atingido. Hoje, nos business plans, dá-se 40% menos importância a esses objetivos de crescimento sem justificativa. E, pelo contrário, onde os business plans das organizações hoje investem mais é exatamente no redesenho das organizações, no desenvolvimento da força de trabalhos e também, obviamente, na implementação da tecnologia, no desenvolvimento dessa tecnologia. Aquilo que eram aqueles espaços de trabalho maravilhosos que os coworking e que o conceito Agile trouxe, espaços colaborativos, um ambiente disruptivo, as pessoas trabalhavam deitados no chão, tinham sempre um ambiente bem iluminado, com bebida, com comida, enfim, prazeroso. Algumas pessoas até confundiam esse ambiente prazeroso com uma cobrança mais lasciva em relação às metodologias de trabalho agile, e se esse ambiente se cuidava tanto do ambiente, era exatamente porque a cobrança, a responsabilidade das metodologias de trabalho agile é tão grande que, se não se criarem esses ambientes mais relaxantes, as pessoas não aguentam esse nível de cobrança. Não é? Então, esses ambientes servem exatamente para balancear o grau de exigência que o Agile trouxe em termos de produtividade, velocidade de entrega, qualidade de serviço, etc. Mas tínhamos nós esses ambientes tão bonitos e de repente ficámos cada um no seu quadrado, não é? Ficámos cada um aqui confinados ao nosso quadradinho do Teams ou do Zoom, ou desses meios que hoje são usados para a comunicação coletiva. E lá se foram esses espaços bonitos. Mas continua a ser igualmente importante que as condições de trabalho sejam as melhores possíveis. Não é? Muitas vezes pessoas adotaram o home office sem sequer cuidar de uma cadeira apropriada para estarem 8 horas ou mais sentados nessa mesma cadeira. Usam uma cadeira da mesa da cozinha em vez de usarem uma cadeira ergonómica idêntica à que nós temos nos escritórios. Obviamente que, se essas condições de trabalho não forem criadas
na nossa casa, como estávamos criando nos coworking, a nossa produtividade vai ser, obviamente, muito menor. Mas o Agile também veio criar uma nova geração. Nós, até então, definíamos as gerações por grupos etários. A geração dos baby boomers, X, Y, Z, já perdi a conta as letras. Mas hoje nós falamos de uma nova geração, que é uma geração sem idade, a geração dos perennials, aqueles que têm, de facto, uma atuação e umas crenças que cruzam as características das outras gerações anteriormente definidas por idade. Geralmente são pessoas de mais de 40 anos, mas são pessoas inovadoras, empreendedoras, que adoram desafios, são confiantes, independentes, informais, polivalentes, odeiam a rotina, valorizam a qualidade de vida, são menos consumistas e mais espiritualizados e têm uma grande facilidade do uso de tecnologia e redes sociais. E aparece a minha fotografia porque eu me sinto exatamente nessa geração das pessoas que são definidas não em função da idade, mas em função das suas atitudes e das suas crenças. Hoje nós encontramos gente de 20 anos muito velha e encontramos gente de 80 anos muito nova. O Agile veio também trazer um novo perfil de profissional, que é o Nexialista. O Nexialista já não é mais o generalista básico, digamos assim, aquele que não tem especialidade nenhuma. Já não é o especialista, aquele que se foca apenas numa vertente da sua atuação. É aquele que é capaz de tirar nexo, é capaz de gerar valor pela relação que existe entre recursos diferentes e conhecimentos diferentes. Esse é o perfil do profissional Agile, que eu represento aqui pelo Leonardo da Vinci, apesar dele ter existido há 500 anos, mas, de facto, o renascimento do século XVI é tipicamente um movimento nexialista. O Leonardo da Vinci, que tem um quadro com a asa de um pássaro azul no Louvre, há mais de 500 anos, ele tornou-se um pintor genial ao ponto de um quadro dele continuar exposto e ser uma grande referência da pintura mundial 500 anos depois, mas ele pintou muito bem a asa do pássaro porque ele também era biólogo, não é? Então ele estudou tanto os músculos, a estrutura dos ossos da asa do pássaro, que ele depois pintou com atenção a detalhes que um pintor comum não conseguiria fazer. E ele estudou tanto a biologia da asa do pássaro que ele desenhou, do ponto de vista físico, a arquitetura da asa dos aviões, exatamente de acordo com os mesmos princípios que faz com que hoje os aviões voam. Então ele era um bom engenheiro porque era um bom biólogo, ele era um bom biólogo porque era um bom pintor, e tirar nexo dos diversos componentes, das diversas vertentes que caracteriza o profissional Agile e o profissional preparado para a gestão contemporânea. Do ponto de vista da gestão de pessoas, nós estamos também a falar de mudanças profundas que esta mentalidade Agile nos trouxe. Em primeiro lugar, um novo conceito de cargo, um novo conceito de função. Como sabem, o conceito que nós trabalhamos até agora foi criado em 1943 por Eduardo Rey, quando as funções eram rígidas, eram estáticas. Ele baseou-se ainda numa organização do trabalho que era predominantemente taylorista. Isso, a falta de aderência desse modelo taylorista à realidade dos modelos de trabalho de hoje levou a que a maior parte das organizações abandonassem o conceito de descrição de cargo. Mas em 1999, David Urich publicou apenas uma página do livro dele, HR Champion,
sobre aquilo que ele chamava os job delivery, as entregas do cargo. Eu vi ali, de facto, a luz ao fundo do túnel que nos levaria a um novo conceito de descrição de cargo muito mais apropriado para os dias de hoje. E estabeleci, enfim, uma parceria com ele, que na altura estava fazendo doutoramento e, portanto, ele me ajudou bastante nessa atividade, onde nós desenvolvemos um novo conceito de cargo que é baseado exatamente nesses job delivery, nesses entregáveis. E esses entregáveis estão diretamente relacionados com a jornada do cliente, com o papel que o cargo tem nesse fluxo, nessa jornada da entrega do resultado para o qual se propõe a organização. Então, realmente, nessa perspectiva, o conceito de cargo é fundamental para a gestão das pessoas, porque o cargo é o átomo, digamos assim, de qualquer modelo de gestão de pessoas. E fazer um modelo sem alicerce, sem estar fundado na sua raiz, provavelmente é um modelo inconsistente. Depois, a questão das competências, em vez de as identificarmos de uma forma abstrata, como a maior parte das organizações fazem, nós vamos identificar por serem aquelas competências que fazem a diferença entre o desempenho regular e o desempenho excelente de cada uma dessas atividades geradoras de resultado, cada função, cada cargo, e eventualmente essas atividades se repetem em outros cargos, em outras funções, e consequentemente as competências também, sejam elas comportamentais ou competências, vão se repetir, e temos um conceito de modelo de competências totalmente diferente do que hoje é usado pelas organizações, que é atribuir a grupos de funções. Nós atribuímos a grupos de atividades geradoras de resultado. Mas estas competências que estamos a falar do Agile, elas são muito difíceis de desenvolver, porque elas são de alguma forma paradoxais. Nós temos, por um lado, as competências relacionadas à cultura, à mentalidade Agile, que são muito flexíveis, que são muito criativas, relacionadas com a disrupção, com a experimentação, empoderamento, colaboração, flexibilidade, informalidade, em ser autêntico e transparente, etc. E, por outro lado, usamos a outra metade do cérebro com práticas muito mais objetivas, muito mais lógicas, muito mais orientadas para dados, portanto, para aquilo que é tangível, pelos ritos que o próprio modelo do Scrum exige, pela disciplina em estar centrado no produto mínimo viável, pela capacidade de auto-organização, disciplina, etc. Então, mexemos com os dois lados do cérebro em simultâneo. E isso exige, de facto, muita experiência, muito treino para nós adquirirmos estas competências. Porque a tendência é nós seguirmos mais para o lado criativo, disruptivo, etc., e irmos menos para a parte focada, orientada para resultados, etc. O modelo de liderança também mudou. Nós, como eu disse, não estamos a falar mais do líder mandante, mas do líder servidor, daquele que gera recursos para o próprio squad, daquele que não é o responsável pela gestão das pessoas, mas aquele que é o curador da mentalidade das pessoas, aquele que cuida, aquele que reforça, que alimenta, que orienta, mas não controla, né? Naturalmente, quem que fomentar os princípios do Agile, que nós já falámos, que é a alta performance, alta qualificação, empoderamento, etc. Promover os pequenos ciclos de gestão, incentivar a aprendizagem colaborativa, etc. A consultoria McKinsey atribui outras missões, digamos assim, ao líder Agile, naturalmente usando uma linguagem mais provocativa, não é? Ele diz que é aquele que deve pausar para se mover mais rápido. Isso quer dizer o quê?
são os Daily Sprint Meetings que nós temos nos ritos do Scrum, que é todos os dias, no final do dia, gastamos 15 minutos a avaliar o que é que aprendemos naquele dia. O que é que fizemos de errado que no dia seguinte temos que corrigir. É isso que eles chamam pausar. Pausar não é pausar por muito tempo, é pausar 15 minutos no final do dia. É abraçar o que se desconhece. Nós geralmente fazemos o contrário. Nós, quando estamos a discutir um projeto, nós vamos apoiar aquilo que conhecemos. E aqui trata-se de estar aberto àquilo que é desconhecido, porque a solução pode ser muito melhor se nós estivermos abertos a essas soluções que são desconhecidas. A questão também não é dar respostas, é fazer as perguntas certas. O squad aí é que tem que nos dar as respostas. Não é definir o destino é ilimitado, é aquilo que cada um conseguir atingir, mas dar um direcional. E, obviamente, insistir muito no teste das soluções para conseguirmos errar rápido e corrigir rápido. Do ponto de vista da gestão de desempenho, estamos a falar mais de uma gestão de desempenho do grupo do que das pessoas individualmente. As avaliações são muito mais frequentes. Eu falei-lhes do Daily Sprint Meeting, são avaliações diárias daquilo que aconteceu durante o dia. Não precisa mais do que 10 segundos para dar um feedback positivo ou negativo. Não se trata ali de grandes discussões, trata-se aqui apenas de dar insights, sinais, não é? E os ciclos de avaliação, propriamente ditos, não respondem àqueles calendários regulares, trimestrais, semestrais, etc., mas devem corresponder ao final de cada sprint, ao final de cada etapa do projeto. E tem de ser, provavelmente, um feedback coletivo de todas as pessoas e não apenas da liderança. E colocar sempre o cliente interno e externo a avaliar se a pessoa atingiu as metas que ela tinha que atingir. Também, do ponto de vista de desenvolvimento profissional, nós continuamos a valorizar o modelo 70-20-10, mas agora com ciclos de desenvolvimento muito mais curtos. Hoje a tecnologia, a inteligência artificial, etc., passam a ser conhecimentos básicos de qualquer profissional. Por exemplo, no meu país, em Portugal, as crianças com 10 anos já têm aulas de algoritmia e inteligência artificial, porque isto passa a ser a base, o rudimento de qualquer conhecimento que depois seja desenvolvido. Os grupos de aprendizado para a aprendizagem colaborativa tornam-se absolutamente indispensáveis. Hoje ninguém faz nada sozinho. E também aquela ideia de ter um curso com princípio, meio e fim está a ser substituída pelo conceito do long life learning, em que a pessoa vai ter que aprender ao longo de toda a vida. Estamos também a falar de uma nova remuneração, em que a remuneração tende a ser por equipas e tende a ser definida por projetos. E os prémios de desempenho pelos próprios KPIs não precisam de ser premiados apenas pelo resultado da produção ou pelo resultado das vendas. Numa organização agile, é tão importante o resultado da produção e das vendas quanto o contributo para a aprendizagem coletiva, quanto o contributo para a inovação dessa empresa, porque essas é que são as suas verdadeiras vantagens competitivas. Então a remuneração, os KPIs da remuneração variável também mudam em função desses novos parâmetros, digamos assim, dos contributos do profissional. E também a importância que tem os work-life benefits, não é? A remuneração que não é financeira, mas é uma remuneração baseada em alguns benefícios, como, por exemplo, um curso de inglês para os filhos, uma viagem para a família no final do ano, ter a sexta-feira à tarde
livre, para atividades pessoais, etc. São outras formas de remunerar. O recrutamento também está a sofrer uma revolução gigantesca. Nós dizemos que as profissões que existem, que vão existir daqui a 10 anos, nós hoje ainda nem sabemos quais são, quanto mais nós estabelecemos um plano de carreiras para essas profissões. Então, o que nós temos é que contratar pessoas que tenham uma base, um interesse no presente, que nos permitam desenvolver para o futuro. Vamos imaginar que nós íamos desenvolver peças robóticas, peças ciborgues para pessoas daqui a 10 anos que tinham essa vertente na supremacia quântica. Não existe conhecimento sobre isso, não existe curso sobre isso, não existe experiência sobre isso. Mas há pessoas que estão a discutir o assunto em blogs, na internet, etc. Então, se eu neste momento quiser constituir um grupo de pesquisa com essa finalidade, se eu contratar essas pessoas que já têm interesse, que participam nesses blogs, que vão nesses congressos, etc., essas pessoas estão muito mais abertas a aprender a tecnologia com esse fim, quando essa tecnologia existir. Então, antes nós fazíamos um recrutamento baseado no espelho retrovisor. Olhávamos para o currículo da pessoa, era aquilo que a pessoa tinha feito antes. E hoje estamos a falar do projeção para o futuro. É imaginar aquilo que a pessoa vai fazer no futuro de acordo com os interesses que ela mostra neste momento, mesmo que ainda não exista conhecimento técnico sobre o assunto. Bom, este tema é um tema muito vasto, que nos leva, de facto, a um campo interminável, mas eu acho que já lancei aqui alguns temas para a vossa reflexão e gostaria de ouvir o vosso feedback. Só para terminar, a questão das carreiras deixa de fazer sentido, porque, como eu disse, as pessoas são recrutadas para projetos e não para permanências de longo prazo, e também não sabemos exatamente o que é que as organizações vão ser num futuro muito breve, não é? É uma participação fantástica, uma contribuição realmente muito importante. Eu acho que, com certeza, existem ainda, como falou, muito para se colocar. É um tema muito extenso, muito atual e que está se renovando todo dia, né? Mudando todo dia. Eu queria destacar aqui alguma participação. A gente teve uma participação com a questão para você, professor, que foi a participação do André Enes. E, por sinal, o André é professor do nosso curso de pós-graduação aqui na FAPES, além de um consultor na área de gestão e tecnologia, tem uma experiência internacional também, atuou fora do país, além de nossa região, e atualmente é pesquisador na área de inteligência artificial. E colocou uma questão que, na verdade, vem para o lado muito prático, que é exatamente isso. O André fala o seguinte: professor, como podemos agir para, de fato, implementar um mindset ágil em uma organização que adotou apenas alguns aspectos e práticas ágeis, apenas para seguir a onda e vender a ideia de que é ágil sem, de fato, ter mudado internamente? Acho que é uma questão muito do dia a dia, né? Não, sem dúvida que esse é um desafio que nós temos permanentemente. Eu julgo que é o seguinte: se nós formos ao conceito do Agile, do manifesto Agile, nós temos a resposta para isso. Eles falam em que deve ser movimentos de gestão, de pequenos ciclos de gestão com entregas muito rápidas e ciclos muito rápidos. Então, para fazermos uma transformação Agile na organização, às vezes as organizações ainda querem fazer change management do Agile como se fazia antes. Passa-se 2 anos a planejar o projeto, 5 anos a implementar o projeto, e quando o projeto está pronto já é a altura de fazer tudo de novo, porque o contexto mudou. Então, não devemos ter a intenção, na minha opinião, de fazer uma revolução Agile a 360 graus na empresa, mas fazê-lo de uma forma homeopática.
começar em pequenas unidades de negócio, fazendo alteração de pequenos modelos de gestão, de poucos processos, mas a sequência é que é muito rápida. Ou seja, hoje começam num pequeno processo, amanhã num outro pequeno, e quando dermos conta, já metade dos processos são agile. E, estando a falar de uma mentalidade, nós não conseguimos treinar a mentalidade por slides. Nós desenvolvemos a mentalidade pela experiência. E é a participação das pessoas nesses squads de inovação que vai permitir que elas adquiram as competências para o Agile, e é a própria rotina dessa experiência que vai sedimentar essas competências. Então, eu acho que não devemos ter a ambição, digamos assim, de fazer uma revolução Agile global na organização em simultâneo, mas com pequenas transformações, mas transformações muito frequentes. Eu recordo-me que numa das últimas palestras que eu participei, eu começo por dizer que é a revolução mais rápida e radical que existe. E no final uma das pessoas me fez a seguinte pergunta, me disse: sim, mas na minha organização nós queremos começar por fazer pequenas transformações e muito lentas. Eu disse: então não faça, porque isso é o contrário exatamente do conceito, que é revoluções muito rápidas, com uma sequência muito rápida, não é? Não, repito, não é aquela mudança instantânea e global de todos, porque isso é mesmo contra a própria natureza, mas é aqueles progressos, digamos assim, homeopáticos. Não? É um processo muito mais de envolvimento do que de convencimento, não é? Exatamente. E o envolvimento se dá pela experiência. Não adianta fazer palestra e explicar às pessoas quanto os benefícios da gestão Agile. É as pessoas que vão mexer e que chegam a essa conclusão. Fazer-as vivenciar todo esse processo ágil, né? A gente está vivendo, como você falou, um processo de mudança muito rápido. Óbvio que esse processo que a gente está vivendo hoje, por conta da pandemia, veio só acelerar umas tendências que já havia, né? Que já existiam. E essas mudanças acho que são muito constantes, né? Até por conta do que a gente pode falar sobre o cenário atual que acaba de mudar de novo, né? Hoje, 29 de outubro de 2020, hoje a gente teve ontem esse anúncio de que na França e Alemanha vai haver um novo lockdown. E aí um possível cenário de recessivo. São mudanças muito rápidas que não faz mais sentido aqueles planejamentos de 5 anos de antigamente, não faz mais sentido esses processos tradicionais. E até lembrando aqui, né, em 2011, no início dessas questões de revolução tecnológica de software, o Mark Anderson, que fundou o Netscape, publicou um artigo no Wall Street Journal, que tinha como título Software is Eating the World, né? Que o software está devorando o mundo, falando daquelas empresas de software que estavam, de coding hoje, que estavam realmente, de fato, gerando mais valor econômico. Mas penso que hoje a gente até poderia fazer essa pergunta, né? Se são as empresas agile que vão devorar o mundo. Porque, de fato, né, dentro desse cenário, eu acho que só as empresas agile têm aí, no modelo darwinista, a possibilidade de sobreviver. Você concorda com essa ideia de que essas empresas agile vão devorar o mundo hoje, professor? Bom, se me permite, eu acho a colocação excelente e a pergunta excelente, mas se me permite, eu punha a questão sem dúvida inversa, que é dizer, se nós não formos agile, vamos ser devorados pela tecnologia. Perfeito. O Agile acaba por ser a humanização da tecnologia, não é? Porque nós estamos a falar de uma cultura que é colaborativa, de uma cultura que é baseada no empoderamento, numa cultura que é baseada pela informalidade, pela valorização das pessoas em detrimento dos processos, etc., e estamos exatamente a não querer ser dominados pela indústria 4.0, que era a indústria da automação, que tratava das pessoas como se fossem robôs. Quer dizer, as máquinas existiam várias,
fazer aquilo que as pessoas antes faziam, só de uma forma mais rentável, mais produtiva. E hoje, no conceito Agile, as máquinas não fazem aquilo que as pessoas fazem. É uma das formas de conciliar a tecnologia com as valências humanas, as componentes humanas. Mas você começou por apresentar o tema da mutação, digamos assim, extremamente rápida que nós estamos sujeitos, não é? Aliás, vai ser um dos temas de dos próximos webinars, é a estratégia na era das incertezas, não é? E de facto, o que nós antes tínhamos quando definíamos estratégias era a avaliação das tendências. Uma vez mais estávamos a analisar o passado, mesmo business intelligence, etc., tinha a ver com isso, que era usar modelos estatísticos e modelos de probabilidades para prever o futuro. E hoje estamos a falar em criar o futuro. Estamos a falar em não seguir as tendências, em surpreender aquilo que são as tendências. Se nós continuássemos a usar o conceito de tendências na criação de negócios, hoje estávamos a abrir restaurantes, porque os restaurantes sempre foram dos melhores negócios que houve. Era preciso um restaurante ser muito ruim para quebrar, porque você abria um boteco, abria um restaurante de luxo, tinha sempre clientes, dava sempre negócio. E hoje, com a questão do distanciamento social, com os problemas sanitários que nós temos, restaurante é dos piores negócios que temos. Então, aqui está um exemplo que não seguir tendências é bom, não seguir essas tendências. E o Agile gera essa disrupção, gera esse pensamento inovador, gera exatamente a pessoa estar aberto àquilo que é absolutamente novo e não da recriação do passado. Então eu diria mais, se queremos sobreviver à indústria 4.0, temos que abraçar esta mentalidade agile para continuarmos a estar empoderados, a termos autonomia e a termos protagonismo na nossa vida e na sociedade. Perfeito. É muito também dentro desses aspectos que a gente está falando, né? O professor Pedro é membro da Singularity University, que eu também tive a oportunidade de conhecer, mas ainda na época estava em Mountain View, lá dentro da base de Ames da NASA, né? Acho que uma fase anterior, que o professor já estava mais presente na nova fase, que está em Santa Clara agora, né? A sede da instituição. E um dos fundadores da Singularity é o Ray Kurzweil, que é um futurista, um cientista, diretor de engenharia do Google, brilhante, né? Que numa noite falava lá sobre o tema do livro dele, né, Singularity is Near, falando desse momento em que, a princípio, ele colocava até que seria o momento da disrupção, que haveria uma fusão de homem e máquina, né? Que a gente teria que tomar essa decisão de quanto permitiríamos que a máquina tomasse conta do nosso dia a dia. E ele falava que isso aconteceria em 2045, depois ele já falou que a curva, como é exponencial, já realmente reduziu esse tempo. E essa discussão é muito interessante porque há muito presente ainda nas empresas alguma resistência a algumas novas práticas e tecnologias por conta do medo de que essas novas tecnologias, como robôs, iriam tirar o emprego e reduzir, né, o espaço humano dentro das organizações. Mas, pelo que a gente percebe, do que a gente tem visto na tua fala também, na verdade, o modelo de gestão ágil, essa mentalidade agile, ela vem para trazer competências novas, né? Me parece que realmente a Agile traz para as empresas, para as pessoas, essa possibilidade de ter a liberdade de agir rápido e, com isso, ser mais criativos. Você concorda com essa ideia de que, na verdade, é uma estratégia de sobrevivência ser ágil nos dias de hoje? Sabe, eu acho que é uma questão de filosofia de vida, nem é de sobrevivência, porque a questão da sobrevivência implica nós sermos obrigados não é? Se nós não o fizermos, somos penalizados. E eu acho que se nós não o fizermos, não somos felizes. Perfeito. Se nós não o fizermos, não nos podemos realizar. E, de facto, essa ideia que a indústria 4.0 trouxe, que tem a ver com a máquina substituir o homem, etc.,
Ainda hoje, às 11 horas, estive numa reunião com o presidente da Brascom, a Associação da Tecnologia, desenvolvedores de software, etc. E ele está preocupadíssimo porque há cerca de 500 mil vagas de tecnologia no Brasil que não tem pessoas qualificadas para as ocupar. Não é? Então é o homem que não está a conseguir aguentar a pedalada que a transformação digital nos está trazendo. Não é a transformação digital que nos está criando problemas. É exatamente o inverso. É nós que não conseguimos andar à velocidade da transformação digital. Individualmente isso é um problema, porque gera o desemprego crónico, etc. Mas para a sociedade também é um problema. Porque a sociedade, por exemplo, nós vimos agora a vantagem da utilização da telemedicina durante a pandemia. É um ganho absurdo, não é? Imaginam a quantidade de doenças que deixavam de ser diagnosticadas e tratadas porque as pessoas tinham receio de ir ao posto de saúde com medo de ser contaminados. A telemedicina vai resolver isso. A telemedicina permite que um índio na região mais recôndita da Amazônia seja operado pelo melhor cirurgião do Albert Einstein ou do Sírio libanês. Ele não precisa de ter o recurso de segunda ou terceira grandeza. Ele pode beneficiar de recursos exatamente de uma pessoa que está na capital económica do país. Não é? Isso é tudo naturalmente gerado pelo uso da tecnologia e, repito, o uso ágil da tecnologia. Não é? Porque se nós não usarmos a tecnologia com esse conceito, caímos na automação, caímos na indústria 4.0 pura e dura, e essa é muito interessante para as empresas, mas não é tão interessante para a qualidade de vida. Excelente. Professor Pedro Martins, o assunto é sempre apaixonante, tem muito para discutir, a gente quer sempre, né, explorar outras ideias, mas a gente tem a sorte de ter mais oportunidades aí. No dia 3 de novembro a gente vai ter um outro webinar para falar do outro aspecto, que é a produtividade e a performance exponencial. Vamos ter outra oportunidade dia 12 de novembro para falar de gestão estratégica na área de certezas, e é por isso que eu fico muito feliz e tranquilo de saber que vamos ter mais oportunidades de levar para as pessoas novas ideias e essa contribuição excelente que a gente pôde hoje receber aqui. Então eu quero, em primeiro lugar, para encerrar, agradecer demais essa participação de hoje no nosso webinar e convidando o pessoal que está aí assistindo para que participe dos próximos e fique atento, como a gente está divulgado aqui na nossa página, a gente também vai ter alguns temas de cursos que vão estar muito alinhados, né, na preparação dos gestores para essas novas realidades, curso na área de desenho organizacional, de produtividade, como a gente está divulgando, e vale muito a pena a gente voltar a se encontrar no dia 3 de novembro. Professor, muitíssimo obrigado. É um prazer estar com o senhor aqui. Espero aí que a gente realmente tenha muitas outras oportunidades como essa. Eu é que tenho a agradecer, foi realmente muito prazeroso estar aqui convosco. O tema, como eu disse, é inesgotável. E só para aguçar um pouco o apetite para o próximo webinar, só para verem como nós estamos desfasados do resto do mundo em termos de produtividade, a produtividade do trabalho per capita do Brasil hoje, em 2020, é exatamente a mesma de há 50 anos atrás. Não evoluiu absolutamente nada. E os custos de produção nós sabemos que evoluíram muito. Então vejam a redução da competitividade das empresas brasileiras. E é por isso que, infelizmente, ocupamos a cauda dos rankings mundiais, produtividade, competitividade, etc. Esse é o tema do próximo webinar. Excelente, uma provocação maravilhosa, porque realmente a gente tem que contribuir e rever nossos modelos de gestão. Muito obrigado, professor Pedro. Obrigado a todos também que participaram hoje. Estejam conosco em nossas redes sociais, nosso canal do YouTube, se inscrevam, marquem lá a notificação para receber as atualizações, e que a gente vai ter a oportunidade de ter esses debates com maior frequência e ir chegando a todos vocês com novidades. Então, pessoal, muito obrigado. Em nome da FAPES, da Faculdade de Psicologia, e toda a nossa equipe. Obrigado a todos e boa tarde. Obrigado a todos. Boa tarde.